Gravação iniciada, boa tarde, meu povo. Hoje, dia 23 de novembro, certo? Iniciando aí mais um jadzinho. Já estamos praticamente finalizando a. Deixa eu só abrir aqui a janela. Uma luzinha a mais. É, já estamos quase finalizando aí o nosso semestre. Chegando férias. Abençoa, Senhor. E aí, mandei hoje pra vocês lá no grupo, não é? E também vou mostrar aqui pra vocês na gravação que eu já disponibilizei as questõezinhas, né, que nós tínhamos prometido aí para a AV3, tá bom? Então tá lá no nosso drive, assim que você entra, vai ter lá, ó, questões, trabalho, AV3 2023.2, tá? Então, são 99 questões, tá? Quase que a gente chega na questão de número 100, mas coloquei 99 questões para vocês. Lá no final, ó, tem o gabarito, tá bom, gente? Uma página é a página do gabarito, beleza? E aí diz as alternativas corretas. Eu recomendo muito, assim. Falei muito, né? Já. Vou falar mais uma vez, muito o gabarito. Que vocês façam essas questões, tá bom, gente? Muito importante que vocês cheguem para a V3 treinados e feito essas questões. Como já comentou em sala, né? A prova ela é feita por um banco de questões, tá? Então, pode ser que a questão se repita, pode ser que a questão seja parecida, enfim, então é muito importante que você faça as questões para poder você conseguir sair bem, tá? Eu digo não apenas para trabalho, tá? Mas para outras atividades, outras disciplinas também. Então façam questões, leiam a legislação, principalmente, beleza? Vocês irão conseguir se sair bem na AV3, tá? Esse é eu acho que é o segundo semestre de vocês com colegiada, né? Então, vocês já mais ou menos sabem como é o esquema. Para quem não sabe, né, são 20 questões, tem consulta, tá? Tudo objetiva e você tem que tirar pelo menos 4, né? Se você tirar abaixo de 4, você está reprovado. Se você precisar mais do que 4, aí você precisa obviamente tirar mais do que 4. Mas, né, uma provinha aí que eu tenho certeza que vocês fizerem as questões, deem uma olhada na revisão também, né, da AV1, na revisão da AV2, nas questões do trabalho, vocês irão sair super bem, tá? Super bem. Certeza absoluta disso. Vocês vão arrasar. E aí hoje, né, a gente vai ver aqui a unidade de número 6, tá certo? Unidadezinha de número 6. Em sala de aula, né, a gente na segunda-feira de noite, né, dei a finalização da unidade 7, né? Não consegui estar presente na manhã porque eu precisei ir para o estágio pela manhã e aí não deu para eu estar presente, né, e dar aula para a galera da manhã, então galera da manhã aí, perdão, tá? Mas vocês finalizaram, né, a unidade 7. Acredito que ontem, né, que a Aline disse que faltava dar férias coletivas para vocês e devem ter iniciado já a unidade 8 e na galera da noite também já iniciou a unidade 8, que é a nossa última unidade, tá bom? Então acredito, né, que talvez, né, na próxima semana, né, na próxima segunda-feira, a Aline já consiga terminar toda a unidade 8. E aí, se ela terminar, né, ela já disse que vai deixar a quarta-feira livre para vocês estudarem. Então, peguem a quarta-feira, né, ali, principalmente se for livre, no horário da aula que você teria e resolvam as questões, vão de fato estudar e aproveitar esse tempo, tá bom? Caso não dê tempo terminar, aí tem aula quarta-feira, né? E nós teremos o GED, certo? Quinta-feira, referente à unidade 8, beleza? Então, GED referente à unidade 7, nós não teremos ao vivo, tá bom? Eu vou postar para vocês lá na gravação, tá? Gravação do semestre passado mesmo, porque também não vou ter condições de regravar para esse semestre, mas vou postar para vocês a gravação do semestre passado
do GED 7 para quem faltou a aula ou enfim, tá? Mas vai ficar lá também disponível para vocês poderem estudar. Mas ao vivo não teremos GED de número da unidade 7, tá? Então, semana passada finalizamos a 5, hoje vamos ver a 6 e vamos finalizá-la. E próxima semana vamos ver a 8, tá? E aí, no sábado, né, dia 2, se eu não me engano, a gente vai ter o GED de revisão, beleza? E aí, vou avisar para vocês posteriormente, na outra semana, o horário, tá bom? E aí, a participação vai ser primordial, né, nesse GED de revisão. E aí, a gente vai conseguir ver, né, nivelar ali, saber mais ou menos como que a gente tá para poder chegar na prova. E vocês já podem fazendo isso, resolvendo as questões. Então, ficou com dúvida na questão? Já pode me perguntar, já pode perguntar pro Jesus, já pode vir tirar a dúvida com a gente, tá bom? Não perde tempo, porque se a gente vê que tem uma questãozinha mais difícil, tem uma questãozinha que a galera tá tendo mais dúvida, a gente vai trazer para revisão, tá? Se a gente vê que vocês estão desenrolando, que vocês não estão com muita dúvida, aí a gente vai escolher mesmo as questões, tá? É importante que vocês tragam isso pra gente poder conseguir direcionar melhor e saber por onde seguir, né? Onde é que vocês estão tendo as dificuldades, tá bom? Então, dados esses avisos iniciais, a gente vai começar unidade 6 hoje, tá? Unidade 6 aí que vai falar sobre salário e remuneração, gente. Salário e remuneração. A gente começa fazendo uma diferença, tá? Uma distinção entre o que é salário e o que é remuneração. O salário, pessoal, ele é a contraprestação do serviço, certo? Contraprestação do serviço. Já a remuneração, ela consiste na totalidade, certo? A totalidade das vantagens que aquela pessoa vai receber. Então, o salário, ele faz jus à aquela contraprestação de serviço. Então, você foi contratado para, sei lá, dar aula, beleza? Então, o seu salário vai fazer jus à quantidade de horas, aulas, né? Se você foi contratado por hora, que você vai dar, beleza? Beleza. Já a remuneração vai envolver o seu salário, um adicional noturno que você tenha, um adicional de periculosidade, insalubridade, uma adicional, né, de horas extras. Então, o salário, ele está aqui, certo? E a remuneração, né, é a totalidade, é o macro, certo? Então, ali na remuneração, né, a gente vai ter, né, alguns descontos que são obrigatórios e outros que são opcionais, né? A gente às vezes, né, tem imposto de renda retido na fonte, né, a depender de como seja, INSS, contribuição sindical, tem os acréscimos, né, horas extras, férias, 13º, adicionais, né, insalubridade, periculosidade, adicional noturno, tá? Então, a remuneração vai contemplar tudo isso, tá? E aí, vou mostrar para vocês aqui o 457. Para a gente poder fazer a leitura dele, que ele é bem, bem legal. Ó, da remuneração, tá? Compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador, como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber. Vamos já falar das gorjetas, tá? E aqui, ó, parágrafo 1º, integram o salário a importância fixa estipulada às gratificações legais e a comissões pagas pelo empregador, tá? Vamos já falar sobre isso, porque a gente vai entrar agora, daqui a pouquinho, na próxima página já, nas gorjetas, tá? E nessa parte de comissões. Mas, por aqui, até agora, tudo ok? É o 477, deixa eu ver aqui. Anotei errado, será? Não, é esse mesmo. É esse mesmo, é o 457. 477 é só na próxima unidade.
Ah, boa, boa, deu certo. Boa, pronto, 457. Perfeito, maravilha. Então, 457, né, ele traz justamente essa definição, né, de remuneração e de salário. Salário, contraprestação do serviço prestado. Remuneração, totalidade, beleza? Às vezes as questões querem, né, que vocês não necessariamente marquem, né, uma opção que vai dizer que o salário é a contraprestação do serviço prestado e a remuneração é a totalidade das vantagens percebidas. Mas você vai precisar entender essa distinção para poder resolver a questão. Tá? E aí saber o que vai integrar o salário, o que não vai integrar, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? E aí a gente parte para falar da gorjeta, tá, gente? E aí, acho que um dos exemplos mais clássicos, né, de gorjeta que a gente tem ali é no caso dos garçons, né, os 10% e tudo mais. Então tá lá no 457 também, tá, ó, lá no parágrafo 3º e no parágrafo 4º, ó. Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada pelo cliente ao empregado, como também o valor cobrado pela empresa como serviço ou adicional a qualquer título e destinado à contribuição dos empregados. Então, né, se você quiser dar, né, espontaneamente, você pode dar ali a gorjeta, né, por exemplo, no caso do garçom, né? E caso, né, também a empresa cobre por esse serviço adicional, você também, né, vai poder dar e vai ser considerado gorjeta. Então, tanto aquilo que pode ser dado espontaneamente, quanto aquilo que pode ser cobrado como serviço ou adicional, desde que seja destinado à distribuição dos empregados. Tá? E aí o parágrafo 4º, consideram-se prêmios ou liberalidades concedidas pelo empregador em formas de bens, serviços ou valor em dinheiro a empregado ou grupo de empregados, em razão de desempenho superior ao ordinariamente esperado no exercício de suas atividades. Então, aquela pessoa, né, que acabou desempenhando bem, né, ali o famoso funcionário do mês e tal, ele pode ter também, né, uma premiação, certo? E aí essa premiação, né, pode ser tanto na forma de bens, serviços ou valor em dinheiro, tá? Então, às vezes, né, a empresa tem um convênio com algum, sei lá, um clube, com alguma loja, com algum tipo de serviço, e aí, sei lá, aquela pessoa ganhou um dia no spa, ganhou um voucher numa loja, ganhou um desconto no próprio restaurante, por exemplo. Enfim, tá? Então, esses prêmios, né, eles podem ser concedidos e podem ser dados dessas maneiras, né? Bens, serviços ou até mesmo o valor para aquela pessoa que tenha, né, desempenhado, né, um a mais, né, um desempenho superior ao esperado naquele exercício das atividades, tá? Então, basicamente, isso são as gorjetas. E a gente tem também que fazer uma distinção entre duas coisas, certo? As gratificações legais, tá? E as comissões. As comissões, gente, ó, vou até ler aqui para vocês. Ó. Comissões são valores que o empregado recebe do empregador. Sobre, por exemplo, vendas de produtos ou serviços. E aí é muito comum, né, que se tenha comissão em lojas de departamento, lojas de carro, lojas de sapato, vestuário, enfim, tá? E aí, às vezes, né, um valor fixo sobre cada venda, ou um percentual, né, sobre aquela venda, enfim. E aí, nós temos as comissões e nós temos as gratificações legais. Exemplos de gratificações legais, a gratificação natalina, o 13º salário, tá? São gratificações legais, enquanto as comissões, né, são valores que o empregado vai receber do seu empregador a partir de alguma coisa. Por exemplo, né, um percentual de uma venda, um valor fixo, um valor que pode variar, depender do valor, né, da quantidade da venda, enfim, tudo isso será estipulado, tá? Então, outra distinção importante que a gente precisa ter é essas distinção entre as gratificações legais que estão previstas na lei, né, como por exemplo, gratificação natalina e o 13º salário, quanto em contrapartida as comissões.
E aí, outro ponto importante para a gente sobre o salário é que é vedado, gente, o salário complessivo. E aí, o que é o salário complessivo? O salário complessivo, ele nada mais é do que um salário sem a sua devida discriminação de valores, tá? Então, não sei se vocês lembram, mas eu até acho que é na unidade 2, né, que eu coloquei para vocês um, um contra-cheque, certo? Lá tem discriminado, e se você pegar aí o seu contra-cheque, você vai ver que tem discriminado todos os valores. Salário, adicional noturno, um adicional de insalubridade, o desconto de INSS, o desconto do plano de saúde, o desconto daquilo, do imposto de renda, não sei o quê. Então, tudo precisa estar devidamente discriminado, tá? É vedado o salário complessivo. Nós temos súmulas, tá? Que vai disciplinar sobre isso. Ó, vou mostrar aqui para vocês. A súmula 91 do TST. Ó, diz assim, ó. É nula a cláusula que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do trabalhador. Vou mexer aqui para vocês, para facilitar o entendimento da súmula. A súmula diz basicamente que vai ser nula uma cláusula contratual que fixe uma importância, né, um valor ou um percentual para englobar vários direitos ou legais ou contratuais, ou seja, englobar várias coisas, sem discriminar o que é cada coisa. Então, é vedado, certo? Não é possível o salário complessivo. É necessário que tenha devida discriminação dos valores, a devida divisão do que é cada coisa, do que está sendo descontado, do que está sendo acrescido. Tá? Então, salário complessivo ele é vedado, tá? É nula a cláusula contratual que fale, né, sobre isso, sobre o salário complessivo, e nada mais é do que a não discriminação dos valores pagos. Perfeito? Até aqui, tudo bem? De boa? Vamos avançando. A gente parte agora para poder falar de parcelas, né, que são extremamente importantes. E vocês precisam lembrar muito, tá? O salário, ele é composto de uma parte que possui, né, uma natureza salarial, vai ver daqui a pouquinho, tá? Como que é o pagamento do salário e tudo mais. Mas ele também será composto de parcelas que não terão natureza salarial, tá? Que não incidirão algumas coisas, não incidirão benefícios, não servirão para parâmetro em alguns determinados momentos, tá? Então, é muito importante que a gente veja, né, quais são essas parcelas sem natureza salarial. E eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos, tá? Então, por exemplo, uma ajuda de custo, diárias para viagem, prêmios, abonos, o auxílio alimentação, tá? Todos eles são parcelas sem natureza salarial. Enzo, fazem parte ali da sua remuneração? Fazem parte da sua remuneração, mas não fazem parte ali do seu salário, não possuem natureza salarial. E outro ponto importante, né, sobre o auxílio à alimentação, né, o vale-refeição, enfim. Ele possui, gente, o objetivo, né, a natureza dele é fazer com que você gaste aquele dinheiro, aquele valor, né, aquele dinheiro não, aquele valor, em, de fato, alimentação. Tá? Então, é inclusive, né, vedado o pagamento do auxílio alimentação, do vale-refeição, em dinheiro, tá? Ele é para ser dado ali, justamente, geralmente tem um cartão, né, que você ganha, né, naquele, o valor que seria referente ao auxílio alimentação, e você vai lá, de fato, e gasta com a alimentação, porque, né, é uma maneira aí que o Estado busca para fazer com que minimamente você consiga, né,
fazer ali as suas refeições, comprar os seus alimentos, e não pegar o dinheiro e acabar gastando com outras coisas, e aí ficar numa situação vulnerável de necessidade, tá? Então, um ponto importante aí em relação ao auxílio à alimentação. Mas aí a gente vai lá para CLT, tá? Para poder ver principalmente essa questão aqui do 457 do parágrafo 2º, que ele diz assim: ó, as importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, auxílio à alimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e abonos, não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao contrato de trabalho e não constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista e previdenciário. Então, o que esse parágrafo 2º nos dá? Dá os exemplos, né? Que eu mostrei para vocês aqui, de parcelas que não possuem natureza salarial. E diz também que sobre essas parcelas não irão incidir FGTS e nem Previdência, tá? Não constituirão base de incidência para cálculos, né, de FGTS e Previdência. Gente, se, né, não uma natureza salarial, obviamente, não vai integrar o salário. Se não vai integrar o salário, não vai servir, né, de base, né, de incidência ali para cálculos de algumas coisas, como FGTS e Previdência. E aí, por exemplo, o que acontece? Às vezes, na prática, tá? Para a pessoa pagar menos tributos, para a pessoa não ter, né, essa incidência de FGTS e Previdência, às vezes, né, o empregador diminui o valor do salário e aumenta, por exemplo, o auxílio alimentação ou esses outros exemplos aí, né, mais comum, principalmente ali o auxílio alimentação, que não possuem verba salarial. E aí, a gente tem um negócio, é um ponto muito importante que pode vir a cair na prova, que é a questão da alteração dessas parcelas que não têm natureza salarial. E aí, a gente lembra lá do princípio da inalterabilidade contratual em pejus, que não pode, né, haver uma alteração no contrato de trabalho que vá prejudicar o empregador, o empregado, tá? Mas, por exemplo, vamos supor aí que a Letícia foi contratada e ela ganhava R$ 650 de vale alimentação, tá? De auxílio alimentação. Porém, contudo, entretanto, todavia, o seu empregador está passando por dificuldades, está num momento mais difícil e precisa reduzir o vale-refeição de todo mundo. Então, agora, o vale-refeição da Letícia passou a ser de R$ 600. É possível isso, essas alterações unilaterais por parte do empregador? Gente, é possível, certo? Essas alterações unilaterais de parcelas sem natureza salarial do o empregador alterar. Porém, certo? É necessário que a gente observe se foi devidamente motivado, se foi por um justo motivo, se teve uma boa fé contratual ali, ou se ele simplesmente só diminuiu, só baixou porque ele quis, tá bom? Então é necessário que a gente observe se terá essa boa fé contratual, tá? E aí só ler aqui o 468 para vocês, aqui pertinho. É aquele que fala da alteração, né, do contrato de trabalho, princípio da alteração, não alteração contratual em PEJOS. Aí quase não sai. Nos contratos individuais de trabalho, só é lista a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. E
ainda assim, desde que não resultem direto ou indiretamente prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Então, é possível, gente, a alteração unilateral dessas parcelas que não possuem natureza salarial, desde que elas sejam motivadas, desde que elas sejam justificadas e estejam ali dentro, né, do princípio da boa-fé contratual. Beleza? Deu para pegar? O princípio da inalterabilidade contratual em PEJs diz que, em tese, não poderia. Né? Mas, se a gente tiver, né, uma alteração unilateral que seja motivada, que seja justificável, que respeite ali, né, a boa-fé contratual, ela poderá ser feita. Então, no exemplo, né, a Letícia poderia ter o seu auxílio alimentação reduzido. Certo? Deu para pegar? Gente, eu vou pegar água aqui, um minutinho, tá? Já volto, rapidinho. Voltei. Bom, a gente parte agora para as formas de pagamento, tá certo? E aí, existem basicamente duas formas de pagamento do salário. Ele pode ser pago em dinheiro, certo? Ou in natura, tá? Não é a natura loja, beleza, empresa e tal, botei ali para frescar. Mas ele pode ser tanto em dinheiro quanto in natura. Gente, em dinheiro, ele precisa ser de, no mínimo, 30%. Então, o seu salário, ele precisa ser de, no mínimo, 30% em dinheiro. E aí, os outros 70%, Enzo, eles podem ser in natura, certo? É o máximo que pode ser in natura, é 70%. E aí, primeira coisa, né? O salário in natura, né? Eles são utilidades em favor dos empregados, tá certo? A gente vai ver aqui no 458, no parágrafo 2º e lá no parágrafo 5º, traz os exemplos, né, de coisas que não são salário in natura, tá? Bem interessante para a gente poder dar uma olhada. O salário in natura, ele precisa ser acordado contratualmente, tá? Então, no contrato de trabalho, vai ter que você vai receber in natura tantos por cento do seu salário, ou um valor, enfim, que seja no máximo de 70%. Vai ter natureza salarial, tá? E a gente vai ver agora os exemplos, né, que não podem, né, ser, não englobam, certo? Essa parte do in natura, tá? São coisas que não são, não entram, tá? Vamos, tudo ali pertinho do 457, 458. 458, ele vai dizer dessa parte do pagamento. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum, será permitido o pagamento de bebidas alcoólicas ou drogas nocivas, tá? E aí o parágrafo primeiro, os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas
componentes do salário mínimo. Tá? Então, só, né, você também não vai poder fazer do jeito que você quiser o in natura, né? E aí, aqui, ó, parágrafo 2º, ó. Para os efeitos previstos nesse artigo, não serão considerados como salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador: vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados no local de trabalho para a prestação do serviço. Então, por exemplo, seu empregador lhe dá, por exemplo, farda, né, ali para você poder utilizar durante o seu trabalho, né, o seu local de trabalho, durante o seu serviço. Esse, né, vestuário, enfim, ele não será considerado como salário, tá? Ele não é considerado como salário. Educação em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros, compreendendo os valores relativos à matrícula, mensalidade, anuidade, livros e material didático. Transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em percurso servido ou não por transporte público. Assistência médica, hospitalar e odontológica prestada diretamente ou mediante seguro-saúde. Seguros de vida e de acidentes pessoais, previdência privada, tudo isso não vai será considerado como salário, tá? A gente tem também uma súmula, tá? Aqui, ó, súmula 367, beleza? Dá uma olhadinha aqui, ó. Essa súmula aqui é muito pode ser cobrada, tá? Aqui ela vai falar sobre habitação, veículos que são proporcionados, né, pela empresa, eles não vão integrar, não vão ter natureza salarial, tal. Ó, habitação, energia elétrica e veículo fornecidos pelo empregador ao empregado, quando indispensáveis para a realização do trabalho, não têm natureza salarial, ainda que, no caso de veículo, ele seja utilizado pelo empregado também em atividades particulares. Então, por exemplo, você trabalha como representante comercial da empresa. E aí a empresa lhe dá uma moto para você trabalhar, certo? Essa moto, ela não possui natureza salarial. Você trabalha visitando os clientes da empresa. Essa moto não possui natureza salarial. E você, inclusive, pode utilizar ela, né, a depender de como seja, né? Se, por exemplo, ela ficar com você 4 horas, você não ter que devolver lá na empresa, enfim, né? Por mais que seja utilizado, né, por atividades particulares sua, ela não será considerada, não terá natureza salarial. E claro, né, gente, aí o cigarro, né, não se considera salário, utilidade, em face de sua nociva à saúde, tá bom? Então, o cigarro aí também, ele não pode ser pago in natura, tá? Você não pode, né, receber ali o cigarro como pagamento in natura. Certo? Deu pra pegar? Digam aí, sim, não, deu, não deu, tá massa, não tá massa, deu, boa, legal. A gente vai falar agora, pessoal, da periodicidade, tá? Enzo, qual é, né, de quanto em quanto tempo que a galera é ótima, né? E os empregados devem receber o seu salário, certo? Quanto em quanto tempo? Vamos ver. E está lá no 459 e no 465, tá? O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do trabalho,
não deve ser estipulado por período superior a 1 mês, salvo no que concerne às comissões, percentagens e gratificações, tá? Então, o salário ali, ele deve ser pago mensalmente, certo? Mensalmente. É aqui no 465. Os pagamentos dos salários será efetuado em dia útil e no local de trabalho, dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste, salvo quando for efetuado por depósito em conta bancária, observado o disposto no artigo anterior. E aí, bem comum, né, hoje em dia, que os salários, né, eles sejam pagos, né, de maneira via depósito em conta bancária, tá? Então, hoje em dia é muito mais difícil, né, que seja dado ali o dinheiro, né, em espécie para o trabalhador, tá bom? Bem comum que seja depositado na conta bancária, né, e é bem mais prático, mais fácil às vezes para o seu empregado, tá bom? E para o empregador também, né? Às vezes é fácil, cômodo para ambas as partes, né? Enfim, você sair ali do seu local de trabalho com aquele dinheiro, pegar um transporte público, enfim, é perigoso também. E nós entramos um dos últimos tópicos do nosso trabalho, do nosso GED de hoje, que é a equiparação salarial, gente. E aí pode ter certeza, viu? Vai ter alguma questão na colegiada falando sobre isso. Seja da galera da manhã, seja da galera da noite, seja a primeira, seja a segunda chamada. Mas vai ter alguma questão falando sobre equiparação salarial. E aí, pessoal, a equiparação salarial, ela visa, certo? Corrigir as desigualdades salariais existentes. Bom? Então, o objetivo da equiparação salarial é corrigir, certo? Fazer essa correção de desigualdade salarial. Enzo, é necessário alguns requisitos. Quais são eles para poder ter equiparação salarial? Dentre os requisitos, gente, a gente precisa observar 4 coisinhas. 1. Trabalho de igual valor, certo? Idêntica função, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Trabalho de igual valor, idêntica função, mesmo empregador e mesmo estabelecimento. Por que isso? Às vezes uma pessoa que está trabalhando, né, como um caixa de um supermercado, né, em uma determinada rede de supermercados, ela não vai receber igual uma pessoa que às vezes está trabalhando na mesma rede de supermercados, mas em outro local, em outro estabelecimento, certo? Por quê? Porque justamente é possível, né, essa distinção. O que não é possível, né, que a equiparação busca é se for no mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, exercendo a idêntica função e o trabalho seja de igual valor. A equiparação salarial, gente, está lá no 461, tá? Tem 6 parágrafozinhos lá e a gente vai ler os 6 porque eles são muito importantes. Depois, eu vou mostrar para vocês os requisitos destrinchadinhos, tá? Mas é importante que a gente leia os parágrafos do 461, tá? Ó. Sendo idêntica a função a todo trabalho de igual valor prestado ao mesmo empregador no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. Parágrafo 1º. Trabalho de igual valor para os fins deste capítulo será o que for feito com igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, tá? Entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo na função não seja superior a 2 anos. Opa, bom, já temos aqui uma coisa muito importante. Um marco temporal que a gente precisa observar. Por mais que a pessoa exerça um trabalho de igual valor ali, né, com a mesma produtividade, com a mesma perfeição, é necessário que ela esteja, né, prestando serviço para o mesmo empregador, certo? A diferença, né, não pode ser superior a 4 anos e a diferença de tempo na função também não pode ser superior a 2 anos.
Então, não pode ser superior a 4 anos e não pode ser superior a 2 anos. Se eu não me engano, tem questão que fala sobre isso, tá? No nosso material. Tem umas 2, 3 questões que vai falar sobre essa equiparação. Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregado tiver pessoal organizado em quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de negociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer fórmula de homologação ou registro em órgão público. Então, como que pode ser cobrado isso, gente? Vai dar lá um exemplo, só que vai falar que pessoa está querendo a equiparação salarial e que tem o quadro de carreiras na empresa, tá? E aí você deverá se atentar que, se tiver quadro de empresas, certo? Quadro de carreira, não, certo? Não prevalecerá a equiparação salarial que a gente está vendo aqui, tá? Não prevalece, não se aplica, ok? O que vai prevalecer vai ser o quadro de carreira estipulado pela empresa, tá certo? E pode ser estipulado pela empresa, né, como uma norma interna, ou ter tido negociação coletiva, tá? E não precisa de homologação ou de registro em órgão público, tá? Às vezes, pega esse parágrafo aí e aí coloca que é necessário a homologação ou o registro em órgão público, tá? Mas quando na verdade não é. Ó, no caso do parágrafo 2º deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento, por antiguidade ou por apenas um desses critérios dentro de cada categoria profissional. Então, ao invés de se equiparar, né, as pessoas ali com a produtividade, tal, vai ser comparado aqui, ó, por merecimento ou por antiguidade. Então, a pessoa, né, que for mais velha na empresa vai ganhar mais que aquela pessoa que está chegando agora, né? Então, se a pessoa tiver, né, organizada em quadro de carreira, não se aplica, né, a equiparação salarial, tá bom? Ponto aqui importante, ó. O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental, atestada pelo órgão competente da Previdência Social, não servirá de paradigma para fins de equiparação salarial. Ou seja, aquela pessoa que foi readaptada numa nova função por motivo de deficiência, seja ela física ou mental, com o devido laudo, né, do INSS, por exemplo, ela não servirá de paradigma, ou seja, ela não servirá, né, de margem, né, de objetivo para fins de equiparação salarial. Então não posso, né, pedir, né, a equiparação salarial com base naquela pessoa, tá certo? A equiparação salarial só será possível entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando vedada a indicação de paradigmas remotos ou ainda que o paradigma tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. Então as pessoas têm que ter trabalhado juntos ali, certo? Na mesma época, no cargo ou na função, tá bom? E aí o parágrafo 6º, ó, na hipótese de discriminação por motivos de sexo, raça, etnia, origem ou idade, o pagamento das diferenças salariais devidas ao empregado discriminado não afasta o seu direito de indenização por danos morais, consideradas as especificidades do caso concreto. Então, se aquela pessoa está achando que está sendo discriminada, né, por motivo, está recebendo menos por motivos de sexo, raça, etnia, origem ou idade, por mais que ela venha, né, a ter a equiparação salarial, que tenha, né, ocorrido o pagamento dessas diferenças salariais, não afastará o seu direito de pedir, de entrar com ação por danos morais, tá bom? Então, no próximo aqui, ó, a gente tem os requisitos, ó. Idêntica função, mesmo empregador, identidade de estabelecimento, trabalho de igual valor, mesma produtividade, mesma perfeição técnica, desde que a diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não seja superior a 4 anos e a diferença de tempo de função não seja superior a 2. Se tiver, né,
quadro de carreiras não tem equiparação salarial. Então, é necessária a ausência de quadro de carreiras. Precisa da contemporaneidade, ou seja, prestarem serviço ao mesmo tempo, em épocas ali que coincidiram, tá? Para justamente ser possível essa comparação das atividades exercidas, tá? E o empregado readaptado, ele não serve de paradigma, tá? Não serve ali de comparação. Isso, quando tiver quadro de carreiras, não prevalecerá a equiparação. Não, não é isso não, Letícia. É tipo assim, aquela pessoa, ela não, se ela for readaptada por motivos, né, de saúde, seja físico ou mental, ela não pode servir de comparação com outra, tá? Então não posso, vamos supor aí, não vou falar o nome de ninguém, né, porque vamos supor aí que alguém foi readaptado por motivo de uma doença física ou mental, certo? Pá. Eu, Enzo, não posso chegar e falar, quero equiparação salarial com base nessa pessoa. Ela não é um paradigma, ela não serve ali como um objeto de comparação, tá bom? Deu? Pegar? Boa. Perfeito, perfeito. E aí, né, trouxe um negocinho que eu vi esses dias, muito legal, né? A gente é contratado muitas vezes para exercer aquela função ali e tal. Só que às vezes acontece de maneira diferente. Calma aí, eu tenho que mudar a apresentação para vocês poderem ouvir com o áudio, peraí. Mandou? É normal, pô. É raro, mas acontece com frequência, né? Daquele jeito. Show. Vai. Vou mandando alô pra menina e pra vovó, mas não posso me esquecer da promoção do Mocotó. Vou mandando alô pra menina e pra vovó, mas não posso me esquecer da promoção do Mocotó. Mocotó, promoção do Mocotó, promoção do Mocotó. Vem linguiça, calabresa, costelinha, orelhinha, vem o bacon, carne seca. Vem todo mundo, Mocotó, tá que tá. Barababá, Mocotó, tá que tá, barababá. Mocotó, tá que tá. Vem no Mocotó, tchau. Boa. Eu tenho uma pasta de memes no meu Instagram, nos salvos lá, só de meme de direito do trabalho. É muito bom. O meme da próxima unidade, da unidade 8, pô, ele é sensacional. Vocês vão. Criem esperança pro meme da unidade 8, que ele é muito bom, pô. Eu vi ele já tem um tempo e vocês não têm noção do quanto eu tô esperando esse momento pra poder mostrar ele pra vocês. Mostrei e mandei lá no grupo, né? E o sushi. Tipo isso. Ô Sara, teve uma hora, depois que eu tava revisando o material de vocês, que eu tava aqui tranquilo, numa boa, tipo, fazendo outras coisas no computador. Do nada começou esse vídeo aí, tipo, do absolutamente nada. E aí eu tomei um susto enorme. Sim, eu mandei um vídeo lá da unidade 7, né, pra vocês. Sempre quando eu dou essa aula e eu mostro esse vídeo em sala, da última vez eu não levei minha caixinha, né? E aí eu não consegui mostrar. É muito bom, tipo assim, o cara tem 2 dias de efetivado, já tá perguntando de férias. É o certo, né? É o mínimo ali que ele pode ter, né? Férias, pô. 2 dias, férias já, né, pô? Trabalhou demais, né? Mas, pra gente finalizar aqui, só falando sobre o salário substituição, gente. O salário substituição, ele nada mais é, né, do que aquela
aquele trabalhador, né, que precisou substituir outro profissional, certo? Com um salário superior, com um salário mais elevado. E aí ele vai poder ter direito a receber essa diferença, tá bom? Entre os salários. Então, se aquela pessoa, né, aquele trabalhador, substituiu o outro que tem um salário superior, ele fará jus aí, né, essa diferença salarial, tá? A gente tem súmula e tem artigo na CLT falando sobre isso, tá? Poxa, eu parei de apresentar. Droga. Deixa eu botar a apresentação de volta aqui. Boa. Foi. Então aqui, ó. Ao empregado chamado a ocupar cargo, a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Então, a pessoa nela vai receber justamente essa diferença salarial. E aí, pessoal, é uma substituição eventual ou temporária, casual, por exemplo, férias que a pessoa tenha tirado, uma licença que a pessoa tirou, saúde, uma licença maternidade, tá bom? Ou de fato precisou substituir de maneira temporária porque a pessoa ia estar fora, enfim, tá? Você pode, né, pleitear justamente essa diferença. E aí, só pra gente finalizar, vamos ver aqui a súmula, tá? Ó, súmula número 159. Diz assim, ó. Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituto. Acredito que eu até já mostrei isso para vocês alguma vez. Ó, vaga o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao antecessor. Então, se a pessoa, né, se o cargo ficar vago em definitivo e a pessoa vir a ocupá-lo, ela não terá direito, né, a salário igual ao seu antecessor. Ela terá um salário, né, mais baixo, tá? Obviamente, se a empresa quiser dar um salário igual, aí a empresa, né, que vai decidir. Mas ele não tem direito, né, a obrigatoriamente ter um salário igual ao seu antecessor. Beleza? Show? Perfeito. E assim a gente encerra, tá bom? Unidade 6, unidade tranquilinha, básica aí, mas muito importante pra gente, tá? E principalmente essa parte da equiparação salarial, certo? Vou mandar aqui o formulário para vocês, tá? Para presença. Um minutinho só. Galera aí que tá assistindo na gravação, né? Não esquece de mandar o mapa mental, a anotação, o resumo, para eu poder mandar o link para você. Quem tá aqui, espera aí um minutinho para eu poder mandar